tuas bênçãos me alcançarão. Uma coisa nova desse tempo. Ei, Jesus vai fazer. Uma coisa nova desse tempo. Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo, Jesus vai fazer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Uma coisa nova no Rio de Janeiro, Jesus vai fazer. Uma coisa nova na sua vida, Jesus vai fazer. Ora, a paz do Senhor para todos, amém? Sejam bem-vindos a mais uma aula bíblica. Cá estamos para abrir o tesouro que é a palavra de Deus e meditar nela durante alguns minutos, amém? E hoje, meus queridos, vamos à lição número 8 deste segundo trimestre, que fala sobre a Igreja Redimida. E o tema da lição de hoje é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, amém? Se você desse lado tem uma Bíblia, espero que tenha, abra em Efésios. Quero relembrar que o trimestre é baseado na Epístola de Paulo aos Efésios, e abra então no capítulo número 2, e vamos ler o verso 20, 21 e 22, e depois daremos um saltinho para trás e vamos a São Mateus, ao capítulo 7, ao final do sermão da montanha sobre as bem-aventuranças. Então, Efésios capítulo número 2 e o verso 20 e 22 diz assim a palavra do nosso Deus: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E então em São Mateus capítulo 7, agora, verso 24 até ao verso 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve esta minha palavra e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Vamos orar para pedir ao Pai do céu a sua graça e a sua sabedoria, porque nunca é demais lembrar que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Pai querido, Pai bendito, de graças te dou pela tua graça e misericórdia. Te louvo, ó Deus, porque Tu nos tens abençoado, Tu nos tens guardado, Tu tens preservado o Teu povo, meu Pai. E também te agradeço, Pai, pela Tua palavra,
porque ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. É dela, Pai, que temos conhecimento de quem Tu és, de quanto Tu nos amas, de quanto Tu tens feito por nós e da forma, Pai, aleluia, que Tu tens guardado a nossa alma, Pai. É nela que nós descobrimos, aleluia, o nosso futuro eterno contigo. É ela, Pai, que alegra a nossa alma, que renova as nossas forças. É ela que nos encoraja, é ela que nos anima. É na Tua palavra, Pai, que encontramos o alimento necessário para a nossa alma. Por isso, Te pedimos a Tua graça e a Tua sabedoria para que nos venhas guiar no estudo da Tua palavra, que ela traga luz e entendimento aos nossos corações e à nossa mente, Pai, para que possamos, Pai, ficar cada vez mais firmes, mais arraigados à Tua palavra. Te peço a Tua bênção para que os irmãos que do outro lado estão assistindo, participando desta aula, que a Tua bênção os possa enriquecer poderosamente, Pai. Ora a Ti, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Bom, meus amados, concernente a esta lição, vamos ao textuário, que é o verso 20, que nós já lemos em Efésios capítulo 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, como disse Efésios capítulo 2, verso 20, e a verdade prática, ou seja, o objetivo desta lição é ensinar que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A título de introdução, podemos dizer que, conforme vimos a semana passada, por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara a igreja como um edifício em construção. E, como todo edifício tem uma pedra angular, então a pedra angular desta edificação da igreja é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E nesta lição nós vamos estudar cada um destes aspectos. Amém? Meus amados, só lembrando que, conforme nós falámos a semana passada, amém, nós antes éramos inimigos, mas Cristo, na sua morte e na cruz do Calvário, Ele derramou o muro da separação e de ambos os povos fez um, e desses povos fez aquilo que é designado como a sua igreja. Amém? Aleluia. No primeiro ponto da lição de hoje, cujo título é um edifício espiritual, nós vamos ver o santuário judeu, o templo judeu, compará-lo com o santuário cristão, falar sobre a pedra angular e falar sobre Cristo, que é a pedra principal de esquina. O santuário judeu. Amém? E é bom falar um bocadinho sobre o santuário judeu. E quero lembrar aos irmãos que participaram do trimestre do ano passado sobre o tabernáculo do deserto. Quando nós estudamos acerca do santuário no Velho Testamento, mais conhecimento temos do significado da obra expiatória de Cristo a nosso favor, porque tudo que era feito no Velho Testamento tinha um objetivo, aliás, tinha um duplo objetivo. O primeiro objetivo era o uso local, a função do dia-a-dia, mas também tinha uma segunda função, que era a função profética, isto é, apontava para o futuro, para algo melhor. Amém? E neste caso, quando nós falamos do santuário judeu, falamos do templo em Jerusalém, que era o símbolo, como nós falamos aqui, do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Amém? Lembram-se que eu falei aqui que havia um pátio para os gentios, e esse pátio era só para os gentios que tinham aderido à religião judaica, porque caso contrário ninguém poderia entrar nesse átrio, muito menos entrar no próprio edifício do templo, nomeadamente no pátio onde eram executados os sacrifícios. Amém? De forma, meus amados, que os estrangeiros eram proibidos de entrar no templo, e isso criava uma certa rivalidade. É bom lembrar que o povo judeu esteve durante muitos anos sob o jugo do Império Romano, e os romanos, por vezes,
quem estudar um bocadinho a história, vai ver que os romanos, eles tinham algumas particularidades bem interessantes. Quando eles conquistavam uma nação, conquistavam um povo, eles não impunham nenhum outro jugo a não ser impostos. Mas eles permitiam a esses povos manterem a sua cultura e manterem as suas tradições religiosas. Aliás, até era vulgar que muitas vezes os próprios soldados romanos, eles aderiam um pouco a essa cultura e a essa religiosidade dos povos que eles conquistavam. Daí que, digamos assim, que o rol de deuses e de ídolos que os romanos adoravam ia crescendo conforme as conquistas. E eles não tinham problema nenhum em conviver com esses povos conquistados. Já com os judeus, havia uma certa dificuldade porque os judeus eram muito zelosos da sua cultura. Eles não se misturavam. E qualquer pessoa que não fosse judia era olhado com um certo desdém. Nomeadamente, neste caso particular, os romanos, porque eram simplesmente os opressores políticos da altura. E isso criava uma certa inimizade, que os próprios romanos tinham dificuldade de entender os judeus. Amém? E, meus amados, o templo em Jerusalém era o símbolo máximo dessa inimizade, dessas diferenças. Amém? Mas Cristo, ao reconciliar ambos os povos, ele aboliu as leis cerimoniais, como eu falei aqui a semana passada, amém? E desfez a inimizade, e desta forma ele criou, como falámos aqui, uma nova humanidade, isto é, a Igreja. É bom lembrar que a primeira menção da palavra Igreja é usada por Jesus em São Mateus, quando ele interroga os discípulos acerca da opinião das pessoas a seu respeito, e quando da resposta de Pedro, que lhe disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus responde: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, isto é, sobre a confissão de Pedro, ou sobre si mesmo, ele diz: edificarei a minha igreja. Amém? Desta forma, meus amados, o templo judaico, face àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, perdeu a sua relevância. Amém? Ou seja, as cerimónias que eram realizadas no templo tornaram-se obsoletas, tornaram-se inúteis, tornaram-se ultrapassadas, porque Deus tinha um propósito para construir algo superior àquele templo existente em Jerusalém. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, conforme nós vemos no versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a moradia de Deus no Espírito. Deixa-me só lembrar que o profeta Ezequiel, ele fala que Deus tiraria o coração de pedra do seu povo e lhes daria um coração de carne e poria neles o seu Espírito. Poria neles o seu Espírito. Podemos também, no mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 37, quando fala do vale de ossos secos, nós podemos, de certa forma, comparar que o ressurgimento daqueles esqueletos em que foi soprado neles o Espírito também pode simbolizar o surgimento da igreja, porque é bom lembrar que a igreja começou com os judeus. Amém? E Deus então promete que ele habitaria no coração do homem através do seu Espírito. O ensino apostólico lembra que Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não podia conter a Deus, reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Quando Salomão consagrou o templo em Jerusalém a Deus, naquela longa oração que ele faz de consagração, ele reconhece
que aquele templo magnífico para a época, cheio de esplendor, não era suficiente para conter a glória de Deus, para conter a presença de Deus. E quando Estevão, ele é apedrejado, antes de ser apedrejado, quando ele faz aquela pregação maravilhosa, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Amados, não me levem a mal algo que eu vou dizer. Já ouvi crentes dizer, quando falam da casa do Senhor, que antes que nós aqui chegássemos à casa do Senhor, Deus já cá estava. Amados, é uma força de expressão que nem tira, nem acrescenta. Mas eu pergunto, o que é que faz Deus numa sala vazia? Nada. Eu pergunto, neste tempo de pandemia, em que estamos privados de nos reunirmos, eu pergunto, o que é que Deus fazia aqui nesta sala? Nada. Então, meus amados, não há uma sala em si, uma casa de oração em si, que seja morada de Deus, onde Deus habite. Agora é lógico que quando um crente entra na casa do Senhor, Deus entra com esse crente. Amém? Porquê? Porque Deus habita no crente, não habita no templo de tijolo. Deus não habita no templo de tijolo. Deus habita no cristão que entra no templo de tijolo. Ou seja, nós podemos dizer que a casa de oração é o templo onde o cristão se reúne. Mas o cristão é o templo onde Deus habita. Amém? Há esta diferença. Porque não há nenhum lugar que seja morada exclusiva de Deus. Mais ainda, entendemos, e deixem-me explicar isto, claro que eu também entendo, que quando um lugar, uma casa, ela foi consagrada a Deus, amém? Pois esse lugar nos merece respeito, nos merece consideração, porque é um lugar que foi consagrado, foi santificado para servir a Deus, amém? Para servir a Deus. Por exemplo, quando o templo foi construído, e construíram o mobiliário, por exemplo, o altar do incenso, o candelabro e por aí adiante, eles tinham uma simbologia, mas Deus não habitava no candelabro, Deus não habitava no altar do incenso por aí adiante. Eles simbolizavam algo acerca de Deus, mas Deus não habitava ali. Amém? Mas todos os aparelhos foram consagrados ao serviço de Deus e deviam ser usados exclusivamente para o serviço de Deus. Assim é a casa de oração. Ela foi consagrada para servir a Deus. Mas Deus não habita em templos de tijolo e de cimento. Deus habita pelo seu Espírito Santo na vida do crente. Deste modo, os crentes tornam-se o templo onde o Espírito de Deus habita, conforme diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 16, e em que eles, os crentes, são pedras vivas, um edifício espiritual, conforme também escreve Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2 e o verso número 5. Amém? A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. É lógico, meus amados, vamos entender aqui uma coisa. Os métodos de construção mudaram ao longo dos tempos. E segundo as técnicas de construção de hoje, se calhar é um pouco difícil entender o que é esta pedra angular. Mas no início, não é, da era cristã, todo o edifício tinha uma pedra angular, a pedra principal, que era a primeira pedra a ser colocada. Daí que muitas vezes, por exemplo, quando o governo vai construir um edifício com um determinado objetivo, fazem o lançamento da primeira pedra, em que é colocada uma pedra simbólica, em que se diz que a partir daí vai nascer ali o edifício. Mas é simbólico. Mas naquela época não. Amém? Naquela época não. A pedra de esquina, a pedra principal, era posta no canto do prédio para sustentar um alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa.
Só para que tenham uma ideia dessa dimensão ou da importância, amém? Numa escavação no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito. O monolito é uma pedra enorme, com cerca de 12 metros de comprimento. É obra. Vocês conseguem imaginar os homens a cortarem uma pedra com 12 metros de comprido para que ela sirva de pedra principal para a edificação do templo? Meus amados, sem essa pedra não haveria edifício. Essa pedra, ela era a pedra mestra a partir da qual todo o edifício era construído. E neste caso ela simboliza na igreja Cristo como a pedra principal. Eu falei aqui há pouco das palavras de Jesus com Pedro, com os discípulos, quando daquela confissão de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E nós sabemos que há quem ensine que a igreja está edificada sobre Pedro. Mal estaríamos nós, até porque sabemos que Pedro, não obstante ter sido bom servo de Deus, era também às vezes de espírito assim, de altos e baixos, não é? E mal estaríamos nós se a igreja estivesse edificada sobre, ou fundada sobre um homem, fosse ele qual fosse. Estaríamos mal. Tenho certeza que já não havia igreja, amém? Então nós entendemos, até por causa do original grego, que fala em Petra e em Petros, uma significa uma pedra pequenininha e a outra significa uma rocha. E quando Jesus diz sobre esta pedra, notem que Jesus não diz sobre essa pedra, diz sobre esta pedra. E ele está a falar de si mesmo, amém? Edificarei a minha igreja. É bom lembrar que a igreja foi edificada com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A sua morte e a sua ressurreição deram origem à igreja. Não foi Pedro, não foram as palavras de Pedro, não foi o ministério de Pedro. Foi Cristo com a sua vida, amém, que se tornou o fundamento da igreja. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta ou vai atrás à profecia messiânica do Salmo 118 e o verso 22, que fala da pedra, que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. E ele mesmo, Jesus Cristo, afirmou ser a cabeça de esquina, ou a pedra de esquina, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal de esquina. E, meus amados, não se pode pôr outro fundamento além daquele que já foi colocado. Voltando um pouco atrás sobre a pedra de esquina, para entender isto que a pedra não pode ser mudada, quando projetavam um edifício e cortavam ou talhavam aquela que seria a pedra principal de esquina, sobre a qual todo o edifício seria levantado. Quando o edifício é levantado, aquela pedra não pode ser substituída, porque iria causar a ruína daquele edifício. Estão a entender? Pois a pedra não podia ser removida. Do mesmo modo, a igreja, se Cristo é a pedra principal, nós não podemos remover Cristo, porque quando nós removermos Cristo como pedra principal, a igreja vai ruir, a igreja vai cair. Cristo é não somente a pedra principal, mas ela é a pedra fundamental, sem a qual não há igreja. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Senhor Jesus Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. É interessante que nós lemos aqui, quando Jesus compara aquelas pessoas que ouvem a sua palavra e a cumprem, que compara o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. É claro que nós entendemos, quando nós começamos logo no capítulo 5, capítulo 6 e quase até ao final do capítulo 7, os ensinos que Jesus traz para os seus discípulos e para nós também, amém? Eles são a base que constitui o caráter da igreja. E esses ensinos, meus amados, Jesus Cristo não aprendeu com nenhum filósofo, com nenhuma religião antiga, com algum iluminado. Jesus não se pôs debaixo de uma figueira ou de uma árvore esperando ali tempo indeterminado que fosse revestido de sabedoria, como fez Buda. Jesus Cristo veio do céu,
Amém? E hoje o seu ensino veio do céu e ele se torna então a pedra fundamental, a rocha onde a igreja está edificada é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto que eu considero muito importante sobre a lição de hoje, o fundamento, apóstolos e profetas. Vamos falar sobre o conceito dos apóstolos, vamos falar sobre a doutrina dos apóstolos e vamos falar sobre o testemunho dos profetas, amém? Primeiramente, o conceito dos apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para significando enviado ou mensageiro. Amados, perguntaram-me há algum tempo atrás, já vai muito tempo, se eu aceitava o ministério ou o título de apóstolo hoje em dia. Eu já tive a ocasião de explicar noutras alturas que não. Embora em que assim, na sua raiz a palavra apóstolo significa enviado. E, por exemplo, se uma igreja envia um missionário com a função de pregar o Evangelho, nesse sentido da palavra, ele seria um apóstolo. Só que quando nós falamos de apóstolo, de acordo com o ensino neotestamentário, nós não estamos a falar apenas e só de alguém que é enviado. Esse ensino é muito mais profundo. Quando nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, quando da escolha de um apóstolo para substituir Judas, amém? Há algo que eles tenham cuidado de observar. Está lá em Atos capítulo 1, e a partir do verso número 15, fala a respeito da eleição do 12º apóstolo, uma vez que Judas Iscariote se havia suicidado. E, meus amados, uma das condições, nós não vamos ler, mas em casa você lê, Atos capítulo 1, a partir do verso 15, fala da eleição desse apóstolo. E, meus amados, foi Matias escolhido, e uma das condições que eram necessárias para alguém preencher esse título era o seguinte: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torna testemunha conosco da sua ressurreição. E foram apresentados, amém, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Ou seja, era necessário que o apóstolo, para ser apóstolo, para preencher os requisitos de apóstolo, ele tinha que ser testemunha ocular de todo o ministério de Jesus, começando no batismo de João, porque embora Jesus tivesse elegido 12, não dizem em parte alguma que foram os únicos que são testemunhas do ministério de Jesus, e a prova disso é que temos aqui José e Matias, amém? E eles tinham que ser testemunhas de todo o ministério de Jesus e, acima de tudo, eles tinham que ser testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. Amém? Ou seja, ser apóstolo no Novo Testamento implica ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Paulo diz que ele é apóstolo como porque Cristo lhe apareceu como que é um abortivo. Nós sabemos, está lá em Atos capítulo 9, que Cristo se revelou pessoalmente a Paulo e o escolheu para apóstolo. Amém? E é nesse sentido que nós aceitamos, amém, o ministério apostólico. O que quer dizer que hoje, no ano 2020, não há ninguém que eu possa dizer eu sou testemunha real da ressurreição de Cristo. Nós acreditamos pela fé que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou conforme as Escrituras, mas nós não somos testemunhas oculares. Somos testemunhas, graças a Deus, da obra maravilhosa que este Cristo ressurreto tem feito em nossa vida, fazendo de nós novas criaturas. Mas hoje, à luz deste ensino, ninguém pode requerer para si o título de apóstolo. Falamos de apóstolo, falamos daqueles 12 que a Bíblia menciona. Amém? O apóstolo
o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado, lá está, Cristo foi enviado desde os céus a esta terra para salvar os pecadores dos seus pecados. Amém? Os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Amém? Está lá em Mateus capítulo 10, o verso 2 a 5, São Marcos capítulo 6 e o verso 30, São Lucas capítulo 6 e verso 13 e por aí adiante. E estes 12 foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Amém? Como podemos comprovar, conforme eu disse, em Atos capítulo 1 e versos 21 a 22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. E isso não há dúvida nenhuma. Aliás, Paulo defende o seu direito ao apostolado, não só escrevendo à igreja de Corinto, porque alguns punham em causa o apostolado de Paulo, e também o escreveu aos Romanos, quando na saudação ele diz apóstolo por vontade de Deus. Amém? De forma, meus amados, que aos apóstolos, a estes apóstolos, foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. E neste aspecto da instrução, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, que é o fundamento. Amém? Ou seja, Jesus disse, lá em Atos capítulo 1, quando ele sobe para o céu, ele diz, antes de subir, ele diz, fiquei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Aliás, quando Jesus, depois da ressurreição, se encontrou com aqueles 12 discípulos que iam de Jerusalém para Emaús, e eles estavam tristes porque pensavam que Jesus ia restaurar o trono de Israel por aí adiante, e diz que Jesus lhes abriu as Escrituras dizendo, e chamou-lhes nécios e tardios em compreender, então não convinha que o Cristo padecesse, que ressuscitasse, e que em seu nome se pregasse o Evangelho. Jesus não está lá escrito em Marcos que diz, ide e pregai o Evangelho. Em São Mateus não diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho dito. E, meus amados, este é o fundamento da igreja, não há outro. Eu disse há pouco que nas edificações antigas, na época de Jesus, a primeira pedra era colocada, depois dela ser colocada e do edifício começar a ser levantado, aquela pedra não podia ser substituída. E hoje, esta pedra que é Cristo e os seus ensinos não podem de forma alguma ser substituída. A doutrina dos apóstolos. Deixa-me começar este ponto por algo que não está na revista, mas que vem a dar aqui. Amado, uma das coisas que eu sempre me agarrei, desde que me converti, foi à palavra de Deus. Quem me conhece sabe que não tenho a presunção de ser mais sábio, mais inteligente ou dono da verdade que qualquer outra pessoa. Mas para mim é assim, eu dou graças a Deus que em Angola eu tive uma ótima professora de português. E hoje eu dou graças a Deus pela exigência dessa professora. E, meus amados, aquilo que a Bíblia diz é aquilo que a Bíblia diz e nada mais diz. Eu tenho um princípio que eu não aceito ninguém. Pode ser o pastor, ou alguém chamado apóstolo, ou seja o profeta, seja aquele que for, que pode ter 20 canudos teológicos, que pode ter estudado filosofia, homilética, hermenêutica, essas coisas todas, pode ter dicionário de todos os tamanhos e feitios, de todos os motivos em casa. Quando me vêm com argumentos, por muito bem compostos que eles sejam, eu tenho que perguntar assim, está na Bíblia? E ainda há dias eu falava com alguém, não me venham com argumentos, quero palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, eu aceito. Se há alguma coisa que está na palavra de Deus que eu desconheço, ou que contraria algum conceito, alguma ideia que eu tenha, mas se me provarem que está na Bíblia e me provarem que eu estou errado, eu digo amém e aceito com toda a humildade. Agora, meus amados, sempre tive este princípio desde que me converti. As palavras do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 1 e o verso 8 e 9. Ainda que nós mesmos
ou um anjo do céu vos ensine outro evangelho, além daquele que vos temos ensinado, seja anátema. E também gosto das palavras de Isaías no capítulo 8, e o verso 20 não me falha a memória. À lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, não verão a luz da alva. Amados, Jesus Cristo ensinou uma série de princípios e de doutrinas aos apóstolos. Nós podemos dizer, meus amados, que o fundamento da vivência cristã, aquilo que rege a vivência cristã, que rege a vivência da igreja, está em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Jesus tem outros ensinos, nomeadamente no capítulo 24 e 25 de Mateus, quando ele fala dos sinais da destruição do templo e também do seu regresso. E agora a pergunta que se põe é esta: o que é que os apóstolos ensinaram? O que é que os apóstolos pregaram? Bem, nós vamos ver o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, por exemplo. Nós vamos ver o discurso de Pedro vários dias depois, quando aquele paralítico foi curado à porta do templo. Vamos analisar a pregação de Estevão. Vamos analisar a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Eles só ensinam aquilo que Jesus ensinou e que são testemunhas de tudo o bem que Jesus fez, que são testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo. Estes são os ensinos dos apóstolos. Quero chamar a atenção para uma coisa. Se nós estudarmos as epístolas, quer de Paulo, quer de Pedro, quer de Tiago, quer de Judas, quer de João, nós não vamos encontrar uma palavra sequer que contradiga a palavra profética do Velho Testamento em relação à pessoa de Jesus. Pelo contrário, nós podemos dizer, por exemplo, que Tiago, de uma forma maravilhosa, e ele expõe de outra forma aquilo que Jesus ensinou no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A prática da vida cristã. E eles não ensinaram outra coisa. E eles não vieram com outras revelações. E eles não vieram com outros ensinos. Eu já li num livro profano, não evangélico, mas eu já li num livro profano, que o apóstolo Paulo inventou um evangelho que era diferente do evangelho de Cristo. O que é interessante, vejam, quando o apóstolo São Paulo ensina à igreja de Corinto acerca da administração da Santa Ceia, ele diz o quê? Que eu vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, o partiu, o abençoou, por aí adiante. E quando nós vamos a Mateus, o que é que nós vemos? Exatamente isso. Paulo não estava lá. Paulo não foi testemunha presencial da última ceia, em que Cristo instituiu a Santa Ceia. Mas aquilo que Paulo ensina à igreja de Corinto é exatamente aquilo que está escrito em São Mateus. Exatamente a mesma coisa. O que mostra que os apóstolos tiveram o cuidado de preservar a sã doutrina, de preservar os ensinos de Jesus. Amém? Por conseguinte, meus amados, os apóstolos não ensinavam nada que Jesus Cristo não lhes tivesse ensinado. Aliás, eu já citei aqui as palavras de Jesus em São Mateus, quando lhe diz: ide e fazei discípulos, ensinando a guardar tudo quanto vos tenho ensinado. Foi isso que os apóstolos fizeram. Amém? Embora não se possa desassociar das pessoas, ou seja, do ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Ou seja, os apóstolos foram fundamentais para disseminar a doutrina. Mas os apóstolos em si, como pessoas, não são fundamento. O fundamento é a doutrina que eles ensinavam. Esta doutrina é que é o fundamento da igreja. E, meus amados, nós vivemos num tempo, eu disse aqui há umas semanas atrás, deixem-me repetir isto,
Não estamos aqui para dar tarefa a ninguém. Não estamos aqui para dizer que somos melhores. Mas eu quero vos chamar a atenção, porque nós, como líderes, temos essa obrigação. Temos essa obrigação de chamar a atenção do povo de Deus. Não é de colocar um jugo, não é de prender as pessoas. Eu ouvi a pregação de um jovem pastor da Assembleia de Deus no Brasil, e ele dizia que um dia no inferno, muitos crentes vão se virar para os seus pastores no inferno e vão lhes perguntar porque é que eles não ensinaram essa doutrina. E diz ele, e os pastores vão dizer, porque nós não os queríamos assustar, nós só pensávamos no vosso bem-estar. E hoje muitos pregam uma mensagem de bem-estar. Jesus vai te fazer bem, Jesus vai te abrir uma porta, o melhor de Jesus, o melhor de Deus para a tua vida está para vir. Ou seja, dão chá e bolachas às pessoas e deixam as pessoas andar sem doutrina. Notem, dão-lhes chá e bolachas, mas não dão doutrina. As pessoas andam da maneira que andam, pensando que estão a agradar a Deus, pensando que estão a fazer a vontade de Deus, porque é assim que o pastor, entre aspas, assim ensina. Amados, faz-me lembrar uma história que eu li há muito tempo, não sei se é verídica, que tem a sua graça, mas que nos dá que pensar. Uma senhora ia a conduzir o carro pela rua e às páginas tantas há um cavalheiro que vai atravessar a rua e ela atropelou mortalmente. Veio a polícia, fez a perícia e a senhora foi a tribunal. No tribunal, o juiz pergunta-lhe a razão daquele acidente mortal. E ela diz, excelentíssimo doutor juiz, eu ia a conduzir e de repente os travões falharam. Já os travões falharam. Então quer dizer que você viu o homenzinho à sua frente. Ela, vi sim senhor, não é? Vi sim senhor. Mas falharam os travões. E agora a mim falhou o computador. Falharam os travões. E então ele disse assim, mas a senhora não tinha uma buzina? E assim, eu tinha uma buzina. E porquê que não buzinou? Diz lá, porque eu não queria assustar o homenzinho. Eu não queria assustá-lo. Bem, ela não tocou a buzina para não assustar o homem, atropelou mortalmente. E meus amados, hoje há muitos líderes que não querem assustar as pessoas com o Evangelho. Não querem pregar a verdade porque as pessoas vão ficar assustadas. Vocês sabem que há pastores que ficam escandalizados quando alguém prega contra o pecado e fala do inferno? Diz que hoje em dia não faz sentido pregar contra o pecado e pregar alertando as pessoas para o perigo de irem para o inferno. Ou seja, eles tentam colocar um outro fundamento. Tentam colocar um outro fundamento. E meus amados, tomem atenção. Hoje, através da internet, nós temos acesso a tantas e tantas coisas. E meus amados, a mim dói-me a alma. Tenho que dizer, dói-me a alma. De saber que há crentes que quando vão à sua casa de oração, vão à igreja, muitas vezes não aceitam a palavra do pastor, não aceitam o ensino da palavra de Deus genuíno, e vão para a internet e comem lixo, aceitam lixo, entulham a cabeça com lixo, e acham que os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos doutores é que falam a verdade, simplesmente porque alimentam o seu ego. Amados, é bom lembrar que os apóstolos receberam uma doutrina diretamente de Cristo. E eles transmitiram, amém? Eu já disse aqui que não se pode mexer na pedra angular depois de colocado. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Amados, não podemos pôr outro fundamento, não podemos pôr outra doutrina, não podemos ter outra base, além daquela que foi colocada por Cristo. Amém? Aleluia! Jesus Cristo assegurou, dizendo, as minhas palavras não hão de passar. A sua palavra permanece. Amém? A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento,
nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Amados, quando alguém vem dizer, Deus me revelou isto, Deus me revelou aquilo, e temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, amados, muitas vezes não passam de tretas, muitas vezes é aquela ideia de querer transmitir aos outros, eu sou muito espiritual, eu sou muito consagrado, e Deus dá-me visão, Deus dá-me revelação. Amados, eu acredito em visões, acredito em sonhos, acredito em profecias, acredito em revelações, mas em primeiro lugar eu acredito nesta palavra, que é a palavra de Deus. E só depois de analisar as profecias ou as visões à luz da palavra é que eu os aceito. Eu tenho um hábito aprendido assim, que quando alguém começa a profetizar, alguém se levanta em profecia, eu fico em silêncio ao ouvir o profeta, com atenção ao que ele diz, porque eu tenho que julgar o que está a ser dito, meus amados, porque são comprimidos, não é? Mas depois vão solidificando. Aqueles músculos flácidos começam a ganhar força. A criança começa a gatinhar e a andar, e por aí diante vai se desenvolvendo até se tornar um adulto perfeito. Assim, meus amados, é o cristão. Amém? Ele é edificado juntamente. Ele vai crescendo. Amém? Ele vai crescendo. E, meus amados, como nós somos pessoas totalmente diferentes, nós temos que aprender uma coisa, a nos ajustarmos uns aos outros. Eu não sou pedreiro, não sou trolha, mas já assisti à construção e eu já reparei que quer os pedreiros que trabalham a pedra ou os trolhas que trabalham no tijolo, eu já reparei que às vezes a fazer determinados trabalhos, eles pegam numa pedra, eles colocam no muro e eles ensaiam e veem que a pedra não fica bem assente. Então eles retiram a pedra, pegam lá no máximo cincelo e vão batendo de um lado, vão batendo do outro e colocam a pedra. E eles fazem isso todas as vezes que seja necessário até ajustarem a pedra. Sabem que nas construções antigas não havia betão armado, não havia vigas de ferro. Então os edifícios eram quase sempre construídos em arco, em abóbada. E a pedra principal que fechava a abóbada era a do meio. E essa pedra tinha que ser talhada de tal maneira que, ao ser colocada, ela fechava o arco. Ela aguentava a pressão de todo o edifício. Então o pedreiro tinha que a talhar minuciosamente para ela encaixar. Assim, meus amados, como nós somos um edifício, nós temos que aprender que nós temos que ser talhados, nós temos que ser alisados, nós temos que ser cinzelados para nos ajustarmos uns aos outros. Eu sei que na igreja, e neste caso falamos da congregação local onde eu estou, não há nenhum outro irmão igual a mim. Não estou a dizer que sou melhor que os irmãos, amém? Mas estou a dizer que não há nenhum irmão igual a mim. Estamos a falar em termos de caráter. Não há nenhum igual a mim. Mas é fundamental que nos demos bem uns com os outros. Amados, quando Jesus dá o mandamento aos seus discípulos, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Na oração sacerdotal, lá no capítulo 7 de João, ele diz: Pai, que estes que tu me deste sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós somos um edifício, nós igreja somos um edifício que está a ser construído e precisamos de ser ajustados para crescer em harmonia. O apóstolo São Paulo, ele exorta aos cristãos que eles tenham um mesmo sentir, que eles tenham um mesmo pensamento, que eles tenham um mesmo objetivo. Eu posso, sei lá, ter alguma ideia diferente sobre algum aspecto do pastor Josué. É normal, nós somos pessoas diferentes, mas o meu objetivo tem que ser o objetivo dele. E qual é o objetivo do pastor? Edificar a igreja, ver a igreja abençoada, ver a igreja fortalecida, ver a igreja se desenvolver. E esse tem que ser o objetivo de todos nós. Precisamos de nos ajustar. Precisamos de permitir que Cristo, o nosso edificador, pegue no martelo, no cinzel e nos vá talhando. Até que, uma vez que Pedro diz que nós somos pedras vivas, nós precisamos ser
talhados, até que essa pedra viva encaixe no lugar. Às vezes há uma certa dificuldade, irmãos. Às vezes há uma certa dificuldade. Mas tem que ser assim, amém? Nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito traz o que é? Caráter. E o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, conforme Efésios 4 e o verso 13. Amém? Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Amém? Aleluia. Então, somos um templo santo. Já falámos aqui sobre santificação. Amém? Eu já falei aqui a respeito do lugar. O lugar foi santificado. Amém? O lugar é a casa de oração. Mas no conteúdo da lição, nós falámos do templo que somos nós, que tem que ser santificado, separado do pecado, porque nós pertencemos a Cristo e temos forçosamente que viver em santidade, conforme Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 1 e o verso 15, sede santos, porque o Senhor é santo. Ou seja, como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença de Deus, tornando-se assim moradia de Deus no Espírito. E por último, amém, é um privilégio nosso, creio eu que é um privilégio que Deus nos dá, de sermos moradia do Altíssimo. Como há pouco eu falava que Deus não habita em templos edificados pelos homens, amém? Eu tenho dificuldade aliás, eu já disse, quando eu me converti dizia isso, antes de nós chegarmos à causa da oração, Deus já cá estava, e eu torno a perguntar o que é que Deus estava a fazer aqui sozinho. Este lugar foi consagrado para nós, igreja, nós que somos o templo do Espírito Santo, cultuar ao nosso Deus, amém? E isto é um privilégio, meus amados. Notem, Deus não habita em edifícios construídos pelos homens, por mais luxuosos que sejam. E a verdade, meus amados, é que há templos edificados que são de um luxo tremendo, são de uma beleza inaudita, sem sombra de dúvida. Mas não é essa riqueza, não é essa beleza arquitetónica que torna real a presença de Deus. O que torna real a presença de Deus neste lugar é quando o povo de Deus, que é morada do Altíssimo, se reúne para celebrar o seu nome, para cantar louvores, para adorar o seu nome e para escutar a sua santa e bendita palavra. Amém? Ou seja, resumindo, Deus, reside individualmente dentro de cada cristão e que é, bem como no corpo inteiro de crentes, que é a igreja, que é formada por cristãos, por judeus e não judeus. Amém? Concluindo, a comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Irmão, deixa Deus amassar esse barro. Deixa Deus moldar esse barro. Não murmures, meu irmão. Deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer. Ele está provando a tua fé. Isto é a letra de um corinho que aprendi há muitos anos com uma missionária brasileira. Amém? Deixa Ele moldar. Deixa Ele lapidar a pedra até que ela encaixe. Amém? A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída, e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Meus amados, não queremos outra palavra, não queremos outro fundamento, além daquele que está colocado e que tem servido de guia e de bênção para todos nós. Amém? A próxima lição nós iremos falar sobre o mistério da unidade revelada.